Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a tua vida neste momento. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você neste momento. Uma palavra sobre oração, sobre confiança, sobre entrega, sobre descansar em Deus. Eu vou ler aqui 3 versículos da palavra de Deus. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 6. Vou ler o versículo 6, depois 9 e 10. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse texto aqui, Jesus está nos trazendo um ensino, irmãos, muito importante para a nossa vida. Primeiro, ele fala: tu, porém, quando orares. Ele não está falando se orares, porque ele entende que nós somos pessoas que oram. Então ele fala assim: quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e conversa com o teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Depois ele começa no versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós devemos entender que nós temos um Pai. E esse nosso Pai, ele tem um reino. E esse rei, ele tem uma vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós devemos pedir a ele para ele fazer a vontade dele aqui na terra da mesma forma que ele faz no céu. Do jeito que ele faz a vontade lá, que a vontade dele seja feita aqui também. E o que o reino dele venha sobre nossas vidas. Mas eu achei interessante um ensino que eu ouvi há uns dias atrás sobre esta oração dominical, em que o teólogo falava assim: essa mesma palavra Pai, que foi traduzida aqui para nós no português como Pai, é a mesma que Jesus falou lá nas suas últimas palavras lá na cruz: Pai, na tua mão ou nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é a mesma que em outros textos da Bíblia manda chamar o nosso Deus, o nosso Pai, de Abba. É a mesma palavra utilizada. Então o que Jesus está falando aqui para nós, mandando nós chamar o nosso Deus Todo-Poderoso de Abba, ele está falando assim: confessa isso para Deus, que você não entende. Confessa que você não é forte. Confessa que você não é bom. Que você não tem compreensão de todas as coisas. E confessa isso para o seu Pai. Porque você chamando ele de Abba, você está dizendo: eu sou como se fosse uma criancinha que não sei nem falar direito. E a minha confiança toda está em ti. E a minha esperança toda está em ti. Eu li um livro há poucos dias, do Max Lucado, um livro chamado Você Não Está Sozinho. Ele conta uma história interessante quando ele era criança. Ele nos conta que quando o primeiro velório que ele foi com seu pai, ele chegou naquele lugar, numa igreja, vestiu um terno, pequenininho, criancinha, junto com o seu pai. O seu pai também pegou um terno igual dele, vestiu. Ele entrou naquela igreja, mas quando ele viu aquilo, ele começou a se assustar. Ele nunca tinha ido num velório antes. E aí ele viu as pessoas conhecidas dele, tios, tias, parentes, primos,
Pessoas que ele estava acostumado a se encontrar em festas. E ver aquelas pessoas sorrindo. De repente aquelas pessoas estavam tristes, angustiados, amargurados, chorando. Ele olhou para o caixão e viu um tio dele, um homem engraçado, de uma voz grossa, um homem gordo, deitado naquele caixão. De repente, ele sentado ao lado do pai, ele disse que começou a dar um medo para ele. Aquela cena passou um pânico para ele. E ele olhando para tudo aquilo lá, de repente o pai dele percebeu que ele estava daquele jeito, olhou para ele, segurou na perna dele, bateu e disse: filho, está tudo bem. Ele disse: interessante. Tudo que estava acontecendo ao meu redor continuou acontecendo. O meu tio continuava no caixão, as pessoas continuavam tristes, minhas tias continuavam chorando, mas o meu pai disse para mim: está tudo bem. E se o meu pai falou que estava tudo bem, eu criei que estava tudo bem. Porque eu confiava no meu pai. Eu era uma criança que confiava nele. Então eu me acalmei. Deixa eu falar para você, meu amigo. Deixa eu falar para você, minha amiga. Não importa se as circunstâncias estão falando o contrário. Não importa. Entra pro teu quarto e fala pro teu pai em secreto. Conversa com ele. E ele vai te ver você conversando com ele em secreto. Você confessando que ele é rei. Que ele tem um reino. Que a vontade dele seja feita e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que ele é seu pai, é seu Abba. E quando você diz que ele é seu Abba, você está entregando, passando toda a sua confiança para ele. E ele vai dizer: filho, filha, está tudo bem. Não foi as circunstâncias que mudou a atitude daquele garotinho, quando aquela criança. Foi a voz do pai que disse: filho, está tudo bem. O seu pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle de tudo. Ele não perdeu nem 1 centímetro e nem 1 milímetro do controle dele. Todo o poder pertence a ele. Ele está ciente de tudo e ele sabe de tudo o que está acontecendo agora no mundo, no Brasil e na sua vida e na sua casa. Só deposita a sua confiança nele. Jesus, ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você quiser um alívio, você vai até Jesus e ele te dá o alívio. Mas ele continua falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Se você quiser alívio, você vai até Jesus. Mas se você quiser descanso, você começa a caminhar com Jesus. O jugo está falando de caminhar lado a lado, junto com ele. Ande com Jesus e descansa nele, é promessa dele. Você acha que ele vai falhar de uma promessa que ele prometeu na sua palavra? E encontrareis descanso para as vossas almas. Não viva cansado. Viva em Jesus, porque em Jesus você vai encontrar descanso. Onde você está nessa história toda? Está distante dele? Vai e corra até ele. Mas não corra para encontrar alívio, não, para depois sair de lá. Permaneça na presença dele e só assim você vai encontrar descanso. Descansa em Deus, meu amigo. Descansa em Deus, minha amiga. Descansa nele, porque ele é todo poderoso e ele é o seu pai e ele é o seu Abba. Amém? Que Deus conforte o seu coração e te dê graça a cada dia. Amém.